limite é a lei, o limite geral, mas o limite de verdade mesmo, que esses comediantes que defendem o limite que não existe limite do humor não falam, que o limite que existe até pra eles, e eles ficam caladinhos quando é com eles, é grana. Esse limite existe. Tá ligado que rolou comigo com o Publi? É uma tentativa de limitar o humor. Claro. Eu zoei o Olavo, eles não são a favor da liberdade de expressão? Pra caralho, eu zoei o Olavo, então não existe limite. O dinheiro, mas porque o Olavo não estava aqui para se defender? Eu tô esperando ele há 2 anos já, mano. Há 2 anos ele não continua em silêncio. Continua em silêncio. Tipo, o Léo Lins, a galera acha que o Léo Lins saiu do SBT por causa de piada. O Léo Lins não saiu do SBT por causa de piada, é por causa de dinheiro, porque ele fez piada com um bagulho que dá grana pro SBT, que é um carro-chefe deles lá também, que é o bagulho do Teleton. O limite é a lei, o limite geral. Ricardo Marcílio. Ricardo Marcílio. Essa é a melhor chance dos últimos 50 anos. Essas são as palavras de alguns militares, alguns políticos israelenses, acerca da possibilidade de uma retaliação ao Irã em momento de enfraquecimento do eixo da resistência. Como que Israel vai fazer uma resposta às agressões iranianas? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os ataques que aconteceram não só do Irã, mas também do Hamas. Ontem, sim, tivemos ataques do grupo, como que eles atacaram Israel. E falar um pouquinho também sobre Antônio Guterres, a grande liderança da ONU, que nesse momento é definida como persona não grata por Israel, inclusive sendo colocado como impedido de entrar no país. Tivemos hoje uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que convocou países como Irã, Israel e Líbano para prestar os devidos esclarecimentos e evitar uma escalada do conflito. Divergências seríssimas de opiniões que a gente vai analisar entre o que foi o ataque iraniano sobre a ótica do Irã e também de Israel. Rússia aproveita o momento e deixa bem claro, isso demonstra o enfraquecimento dos Estados Unidos como poder mediador, principalmente do Oriente Médio. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Venezuela, que começa a comemorar o Natal, sim, a partir do dia 1º de outubro, vamos entender exatamente isso e quais são as consequências, e também o Brasil, que tem uma elevação, chegando próximo ao grau de investimento, o que demonstra, pelo menos segundo os mercados internacionais, boas notícias para o Brasil. Para finalizar, falar também sobre o lugar, cidade importante da Ucrânia, Donetsk, que foi conquistada pelos russos. A Rússia promete para os próximos anos o aumento de quase 30% de gastos militares acerca do seu PIB. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidade política, polêmica, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, e o professor Ricardo e o professor Resenha. Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais no país como o Brasil, em que 60% dos imóveis têm algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação de trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e a sua cabeça. Esse Ricardo Marcílio recomenda bastante para vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, ontem não foi um dia somente de ataques do Irã em direção a Israel, mas talvez, não dá para saber, né, se foi o Irã amando ali, né, que comandou o Hamas para fazer algum tipo de ataque e tal, mas além dos mísseis 181 que foram disparados contra Israel, mísseis balísticos, a gente também teve a atuação de 2 terror, enfim, né, sabe o que eu tô falando, que atuaram próximos ali de Tel Aviv. Aparentemente, pessoal, eles conseguiram pegar os equipamentos, os armamentos de oficiais das forças de defesa de Israel e a partir desses equipamentos começaram a fazer disparos. Tivemos 8 vítimas, sendo claro, os 2 que
que atuaram, né, que fizeram, eles foram eliminados pelo Estado de Israel, mas também 6 vítimas civis. O Hamas, ele chama para ele a responsabilidade e fala que foi uma espécie de ajuda ao ataque iraniano em retaliação aí ao que eles chamam, né, de ataque de Israel ao chamado eixo da resistência. Ou seja, o ataque não foi só dos iranianos, mas uma coordenação. Se teve a atuação da inteligência iraniana para avisar o Hamas que aconteceram algum tipo de ataque, a Jihad Islâmica e tal, de novo, pessoal, pelo menos por enquanto, a gente não sabe. Enquanto isso, a ONU, claro, vendo toda a situação acontecer e passando por uma grande crise de credibilidade, a gente vem analisando, pessoal, bastante nos últimos dias. Os Estados Unidos falam em uma reforma da ONU, um fortalecimento das instituições, a entrada de países do sul global. O próprio país, o Brasil, por exemplo, defende até mesmo a nova constituinte, alegando que a Carta da ONU ela foi feita em 1945, em um contexto em que 51 países foram consultados. Hoje são mais de 193, quase 80 anos depois, com uma complexidade, com uma realidade geopolítica completamente diferente do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a ONU precisa de reformas. E cada vez mais com medidas atabalhoadas, atrapalhadas, que não gozam de representatividade frente a alguns países, a credibilidade da ONU cai mais. Dessa vez, cara, a gente teve um relato do Antônio Guterres, que é a grande liderança, né, o grande representante da ONU, que ele foi tecer algumas críticas em relação ao posicionamento do Irã, o ataque do Irã, né, 181 mísseis, como eu falei para vocês, em direção a Israel. E ele, galera, se bastou em dizer que ele condenava a escalada da violência, sendo que em outros momentos, por exemplo, ele já tinha condenado a invasão de Israel ao Líbano, os ataques de Israel à faixa de Gaza. Então Israel aparentemente se cansou. A gente teve palavras, por exemplo, do Israel Katz, cara, deixando bem claro que qualquer um que não condene de maneira inequívoca o ataque que foi feito contra Israel não merece pisar no nosso país. Inclusive falando que ele é um secretário da ONU anti-Israel que apoia movimentos terror. Ou seja, por conta dessas declarações, Israel colocou o Antônio Guterres como persona não grata no país, que na prática, pessoal, equivale a dizer que ele não é bem-vindo em Israel. No caso, a gente já teve uma declaração mais ou menos parecida quando Lula, talvez vocês se lembram, né, do que acontecia, lembrem do que aconteceu. O Lula, ele deu uma declaração em que ele falava que as atitudes de Israel nunca tinham acontecido na história em relação ao povo palestino. Sendo que, na verdade, aconteceu sim, segundo Lula. E era o Olo, enfim, né, aquele movimento que a gente sabe que perseguiu os judeus ali no momento anterior, né, e durante aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso foi visto como Israel como uma baita agressão política, social, cultural, histórica ao povo israelense. Lembrando, a gente até analisou naquele momento que, além da declaração, na minha concepção, tá, ter sido infeliz, não porque não devesse criticar Israel, acho que sim, merece críticas, mas porque utilizar o holoca, enfim, né, sabe o que eu estou falando, para falar do que Israel faz, talvez não seja a melhor percepção histórica, social, ainda mais porque usa, galera, de uma coisa que afeta muito os judeus, principalmente o Estado de Israel, e usar isso contra eles mesmos talvez fira um pouco, né, a própria sociedade israelense. Mas, de novo, é a minha opinião, minha concepção. Naquele momento, Israel usou aquilo como se fosse uma espécie de bode expiatório para falar, tá vendo? Olha como as pessoas ou os países que criticam Israel tratam a gente. Isso aqui, ó, isso aqui é a favor da perseguição dos judeus. Deu aquela exagerada, na minha concepção, para tentar falar, não critiquem Israel, porque se vocês criticam Israel, consequentemente você é um, né, por exemplo. E óbvio, cara, que nem 8 nem 80, né? Não é porque eu critico atitudes do Estado de Israel e eu não gosto dos judeus. Não é porque eu critico algumas atitudes, sei lá, da faixa de Gaza que eu não gosto dos palestinos, entende? Então são coisas diferentes. Mas Israel, naquele momento, até colocou o embaixador brasileiro, convocou para o museu ali, né? Fez ali quase como se fosse uma convocação frente à mídia, colocando, ó, tá vendo que a gente sofreu? Cara, humilhou, tá? O embaixador brasileiro, e naquele momento declarou o Lula como persona não grata em Israel. O que acontece agora é mais ou menos semelhante. O Antônio Guterres, por exemplo, ele até tentou, ele buscou, né, que nem eu falei para vocês, a gente teve uma reunião hoje do Conselho de Segurança da ONU, ele tentou mostrar um caráter um pouco mais parcial, aliás, mais imparcial. Ele foi lá, galera, fez um discurso na abertura do Conselho de Segurança e colocou que ele condena o Irã de maneira inequívoca. Mas ele também pediu um respeito à soberania do Líbano. Lembrando, a gente tratou aqui no canal também, Israel nesse momento está fazendo operações militares terrestres, uma invasão ao Líbano. Claro que Israel fala
que não é para fazer uma incursão em todo o território libanês e coisa que valha, e não é contra o Líbano, e só contra o Hamas. Como Israel fala que vai ser uma operação localizada, pontual, dá a entender que eles vão fazer algum tipo de ação, principalmente até o rio Litani. Se é isso ou não, de novo, não sei, não faço parte da inteligência israelense. Mas possivelmente deve ser, fazendo com que os membros do Hezbollah saiam daquelas posições. Só que, de novo, se é uma operação militar para combater o Hezbollah, se conta com o apoio do Líbano, era menos mal. Mas o primeiro-ministro libanês, ele não concorda com essas ações. Ele não concorda com a invasão do território libanês por meio de Israel. Então, por isso que Israel está sendo também criticado pela ONU ou por membros da comunidade internacional pela invasão ao Líbano. O próprio primeiro-ministro do Líbano falou sobre isso hoje, na reunião do Conselho de Segurança. Mesmo assim, galera, com as declarações, a condenação do Antônio Guterres ao ataque do Irã, por enquanto ele ainda é declarado como persona não grata em Israel. Além disso, pessoal, aproveitando, né, que a gente está falando da ONU, a gente teve uma reunião do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança está um pouco desesperado para fazer com que não haja uma escalada da violência, por motivos óbvios, né? Tanto pelas eleições americanas, como pelos civis que ali estão, como pela possibilidade de desestabilização política regional, fazendo com que a Rússia possivelmente perca influência, com que os Estados Unidos possivelmente perca influência. Então, numa região tão estratégica como o Oriente Médio, que é o berço das três principais, os mais tradicionais religiões monoteístas. É a região, pessoal, de rotas comerciais, gasodutos, oleodutos, tem cerca de 60% de todo o petróleo internacional. É claro que uma guerra generalizada coloca o mundo à beira de um abismo, né? De uma crise econômica possivelmente sem precedentes em caso de uma guerra generalizada. Por isso tivemos a convocação e o convite, inclusive, à presença de 3 países: Israel, Irã e Líbano. Cada um deu a sua versão dos fatos. Por exemplo, no caso de Israel, Israel deixou claro que vai dar uma resposta precisa e dolorosa contra o Irã. Alegou, galera, que vai ser uma espécie de ataque surpresa. Agora, como será? Se vai ser uma guerra geral, se vai ser um ataque localizado, isso por enquanto não falou. A gente vai fazer uma análise daqui a pouquinho no vídeo para explicar como que deve ser essa resposta israelense. Mas Israel deixou claro também que o momento de empatia já passou, que as consequências que o Irã vai sofrer serão as maiores do que eles podem imaginar. O Irã, galera, pelo contrário, ele se manifestou claro numa posição diferente. Ele alega que o ataque que ele fez contra Israel, na verdade, não foi um ataque. Na verdade, foi um contra-ataque. Porque os principais aliados do Irã e o próprio Irã estão sendo atacados muito desde o dia 7 de outubro, na interpretação, claro, iraniana. Citou o caso, por exemplo, da agressão que Israel fez ao Ismail Haniyeh, que é a liderança do Hamas, que ele foi morto em solo iraniano, ferindo, claro, a própria soberania do Irã. Se a gente pegar a inteligência israelense, eu sempre cito para vocês terem noção da capacidade do Mossad. O Mossad teve a capacidade, galera, de se infiltrar tanto nos inimigos de Israel que o Irã montou como se fosse uma espécie de cúpula para fazer investigações sobre atuações do Mossad, sobre interferências, sobre soldados que estariam cooptados pelas forças israelenses, e elegeu um líder. Esse líder eleito pelo Irã era um agente infiltrado de Israel. Ou seja, acho que está bem claro, né, a capacidade da inteligência e da ação israelense. Fora, claro, a morte do Nasrallah, ou seja, do grande líder do Hezbollah. Então o Irã fala que foi uma resposta a uma agressão. Tanto por isso, né, ele fala, olha, foi uma ação proporcional de defesa. Não houve violação de acordos e nenhum tipo de tratado de guerra. A única forma de terminar a escalada de violência é o fim dos ataques de Israel e também o fim da invasão ao Líbano. O Irã, pessoal, deixou bem claro, não na ONU, mas a partir do Pezeshkian, que é o presidente do país, lembrando que ele não é de fato o líder, porque a gente tem um ayatollah, mas é um importante porta-voz, né, um comunicador do Irã, ele deixou claro, pessoal, que o Irã não quer guerra, pelo menos, claro, nas declarações públicas. Ele alega que, na verdade, Israel que fica nos obrigando a atacar, e a gente tem que dar algum tipo de retaliação. Ele falou, inclusive, que guerras impedem o Irã de ficar se desenvolvendo, tanto por conta de possíveis sanções, como possíveis consequências militares. Outra diferença de interpretação está acerca do que significaram os ataques. Como eu falei, foram 181 mísseis balísticos e que os sistemas de defesa de Israel não conseguiram interceptar, todos. Isso já mostra, cara, que claro, né, Israel é super poderoso, mas não é infalível, vamos colocar assim. Claro que de repercussões a danos de infraestrutura, a gente não teve muito. A gente teve a morte de um civil, que na verdade nem era um israelense, era de fato um palestino, e mostra a capacidade, né, de inteligência, sirenes que foram disparadas, os bunkers, todo o sistema de aviso de Israel. O Irã alega que o ataque
parte de consequência, galera, militar, a gente não teve grandes atentados, porque o Irã fala que visou somente alvos civis. Israel fala que não, que os mísseis que chegaram em Tel Aviv e tudo tal, contam com ataques que seriam deliberados contra civis se Israel não tivesse uma capacidade bem importante de defesa. E o Líbano também se manifestou. O Líbano, que lembrando, não é o Hezbollah, mas tem o Hezbollah no seu país que está sendo alvo de ataque israelense. O Líbano deixou claro que Israel está mentindo sobre as possíveis ações pontuais e localizadas. Porque nesse momento há civis que estão mortos e crianças que estão dormindo nas ruas. E isso não pode mais ser tolerado. Ou seja, pede o fim da invasão israelense no Líbano. Obviamente, como eu falei para vocês, o Hezbollah é uma coisa, o Líbano é outra, mas o Líbano reconhece o Hezbollah como uma organização possível de existir. Inclusive com o Hezbollah tendo cadeiras no parlamento libanês, sendo uma milícia até mais poderosa que o próprio exército do Líbano, entende? E talvez a população libanesa, pelo menos a maioria, não compactue com o Hezbollah, mas também não gosta de Israel, e talvez comece a perceber o Hezbollah como a única chance de combater os israelenses. É difícil também como que a percepção de toda a população libanesa nesse momento do conflito. Enquanto isso, fora da ONU, a gente também teve declarações públicas de Israel. Primeiro, o pessoal Daniel Hagari, que eu falei para vocês ontem, que a resposta vai vir como, onde e quando Israel quiser, e depois do Benjamin Netanyahu. Ele deixou bem claro, galera, que o Irã cometeu um grande erro e por isso vai pagar por isso. Como que vai ser o ataque de Israel? De novo, né, eu não tenho acesso à reportagem à inteligência israelense, mas a gente pode partir de alguns prognósticos, de alguns costumes da situação israelense. Primeiro que os mísseis eles foram disparados, né, os 181, de bases militares terrestres. Isso significa que possivelmente essas bases serão atingidas por parte de Israel. Esses mísseis, esses equipamentos, eles são armazenados em alguns silos, em algumas regiões. Muito possivelmente esses ataques, essa resposta de Israel, também vai se dar em alguns desses locais de armazenamento, de inventário, local. Isso eu diria que é o mais básico e que quase com certeza vai acontecer. Já começa a ficar um pouco mais perigoso. E se foram ataques também destinados contra os líderes militares do Irã, os que, entre aspas, apertaram o botão, os que coordenaram as ações de ataque contra Israel. Isso pode estar dentro do escopo, entende? Até porque a Israel fala que vai ser uma ação extremamente poderosa. Vamos mais um pouquinho? E se forem contra as instalações nucleares do Irã? Porque a gente tem que tomar muito cuidado do Irã, principalmente depois que os Estados Unidos saiu de maneira unilateral do pacto que tinha assinado com os iranianos, o Irã está enriquecendo urânio. A ONU fala hoje que o Irã já teria capacidade de fazer ataques nucleares ou de ter a sua própria arma nuclear. Se tem ou não, são outros 500, a gente não consegue saber, até pela dificuldade de fiscalização. Mas vamos imaginar que, por exemplo, dos mísseis que foram disparados, alguns estivessem ali com ogivas, e essas ogivas explodissem. Isso poderia causar sérios danos a Tel Aviv. Então Israel, se ficar nesse de ataca um pouquinho, tudo tal, pode considerar que isso poderia fortalecer, ou deixar o Irã fortalecer o seu regime nuclear, colocando a própria existência de Israel em perigo. E Israel costuma fazer o que eles chamam de ataques preventivos. Deixa eu atacar eles antes que de fato eles me ataquem. Então, muito possivelmente, instalações nucleares também podem ser alvos de ataques. Última concepção que a gente pode ter, líderes militares, né? E se forem líderes políticos?
falando, pessoal, por exemplo, do Ayatollah Khamenei, que já tem próximo aí dos seus 86 anos. Será que Israel ousaria fazer o que fez com Hamas, que é uma organização, um país reconhecido internacionalmente dentre as 15 maiores potências bélicas do mundo, né? De eliminar o Haniyeh? Ou com o Nasrallah? Eliminar a partir dali, né, membro do Hezbollah? Faria isso, pessoal, também com o Irã? Isso colocaria, claro, todo o Irã, ou todo o Oriente Médio, em quase, né? Ou seja, colocaria em perigo o Oriente Médio. Mas é uma das possíveis consequências. A gente teve, por exemplo, 100 palavras que foram feitas do primeiro-ministro, até porque, de novo, o governo não vai ficar fornecendo todas as informações, né? Mas o Naftali Bennett, que é o ex-primeiro-ministro de Israel, ele foi bem claro, essa é a maior chance dos últimos 50 anos. Os nossos adversários, como Hezbollah, Hamas, etc., estão enfraquecidos. E a gente precisa fazer um ataque para eliminar os inimigos, inclusive nos pontos nucleares e as principais lideranças políticas. E essa é uma sensação que cresce dentro da política israelense. Porque entendam, galera, por exemplo, o Irã fez ataques recentes contra Israel, mas os ataques que foram feitos do Irã, naquele momento, em abril, eles foram feitos, segundo o Irã, porque Israel tinha atacado um anexo da embaixada iraniana na Síria. Nesse momento, Israel, e aí que mora a diferença de interpretação, eu não ataquei nenhum ponto do Irã, ou algum tipo de líder iraniano. O que eu fiz foram ataques coordenados contra o Hezbollah, que é seu aliado, mas não é você. Então, Israel considera que agora quem partiu para a agressão primeiro foram os iranianos. Ao contrário de abril, quando na verdade Israel que detonou a embaixada, ou o anexo da embaixada, e o Irã, entre aspas, respondeu, às agressões. Então, sim, a sociedade israelense está cada vez mais mobilizada em fazer uma eliminação de todos os inimigos. Como eu falei, talvez seja, para Israel ou para esses líderes militares, a maior chance dos últimos anos. Com o eixo da resistência enfraquecido, o Irã, entre aspas, sozinho e com motivo para fazer os ataques, de eliminar as principais lideranças. Acha, pessoal, que Israel vai ter coragem de fazer isso? Deixem aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca da Rússia criticando bastante a atuação dos Estados Unidos, colocando que todos os conflitos que estão acontecendo hoje no Oriente Médio são, de fato, uma falta de mediação dos americanos, que não conseguem propor soluções e exploram os países em detrimento de outros. Cara, sendo sincero, até concordo com a visão da Rússia. Mas é fato também que a Rússia não é o bonzinho da história e também influencia governos regionais, também por uma questão, cada um, né, geopolítica não tem bonzinho, cada um defendendo seus interesses. A Rússia mantém relações fortes com a Síria de Bashar al-Assad, cada vez mais próximas com o Irã, com todo o alto denominado eixo da resistência. Só que tem um país que talvez esteja crescendo dentro desse embate, dessa guerra de procuração Rússia e Estados Unidos. A China. Vai lembrar que a China tem a proposta da nova Rota da Seda, investimentos em infraestrutura em troca de uma situação de dívida, dependência geopolítica, e a China conseguiu no passado fazer uma reunião com todos os movimentos palestinos, inclusive com rivais como, por exemplo, Fatah e Hamas, conseguiu reaproximar Irã e Arábia Saudita, que são grandes inimigos regionais, e até estava coordenando junto à ANP, junto com Mahmoud Abbas, uma possível mediação para a criação do Estado palestino. Ou seja, a China está crescendo geopoliticamente. Será, pessoal, que a China vai aproveitar o vácuo dessa guerra generalizada no Oriente Médio para aumentar sua influência política e econômica? Penso eu que sim. Para finalizar, pessoal, mas assim, a gente teve algumas notícias importantes também relacionadas, por exemplo, ao Natal na Venezuela. Professor, Natal, a gente está ainda no dia 1º de outubro. Pois é, o Nicolás Maduro, ele antecipou o Natal na Venezuela, alegando que o povo venezuelano precisava de algum tipo de alegria, depois de um momento tão tenso, com Edmundo Gonzalez, os protestos, mortes de protestantes, né, tudo o que aconteceu. Isso já tinha sido feito no passado. Por exemplo, no ano da morte do Hugo Chávez, também a gente teve uma antecipação do Natal, com uma espécie de homenagem, ao Hugo Chávez. Só que talvez o tiro esteja saindo pela culatra para o Nicolás Maduro, porque se ele esperava que o povo venezuelano fosse ficar super feliz, pô, Natal, data de família, esquecer os protestos, a crise política, a gente já começou a ter alguns protestos na Venezuela, principalmente de aposentados. Sim, pessoal, nesse momento os aposentados da Venezuela, eles ganham em torno, aproximadamente, tá, de 130 bolívares, que equivale a $3,50, mais ou menos R$19. Só que a cesta básica na Venezuela é de R$539. Ou seja, convenhamos que um aposentado com um salário de um aposentado mínimo, né, não teria dinheiro aí para fazer as suas compras, pelo menos de uma cesta básica. Como que vai comemorar o Natal? Então,
Então já tivemos protestos de aposentados frente à sede da ONU, na Venezuela, pedindo por uma intervenção estrangeira para a retirada do governo Maduro. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca do Brasil. Boas notícias pra gente, hein? O Brasil, galera, segundo a agência Moody's, que classifica os países de acordo com o grau de risco, ou seja, a capacidade de honrar os investimentos, futuro de crescimento econômico, tudo tal. A responsabilidade do país